Um, dois, três. Oi, gente. Olá, pessoal. Eu sou a Jessie. Eu sou o Anderson. E hoje a gente veio contar a nossa história pra vocês. Desde quando a gente postou que ia casar, mandou o vídeo pro Eu Escolhi Esperar. E aí eles compartilharam e gravaram um vídeo pra gente também. E aí todo mundo começou a... Muita gente, na verdade, todo mundo não, mas muita gente começou a mandar direct pra mim pedindo pra gente contar a nossa história. Aí faz uns 15 dias, né, mais ou menos, que nós colocamos a caixinha de perguntas no Instagram. E o pessoal mandou as perguntas, nós vamos responder, né? Tipo, algumas. Teve muitas que foram a mesma pergunta, né? Tipo, a maioria, eu acho que foi a mesma pergunta. Mas aí a gente... Não são muitas, mas nós vamos responder. Primeira pergunta... Não tá por sequência, mas é o que a maioria perguntou foi como a gente se conheceu. Você começa. Como a gente se conheceu, primeiro que a gente namorou à distância. E a gente se conheceu através de um grupo do WhatsApp de um curso que nós dois estávamos fazendo, que é um curso do Eu Escolhi Esperar, chamado Como Transformar a Sua Vida Sentimental. Eu acabei fazendo uma pergunta no grupo que ninguém conseguiu responder bem, na verdade a maioria nem conseguiu entender o que eu estava perguntando, e ela me respondeu no privado com um áudio curtinho de 11 minutos. Desde então a gente começou a conversar e... Na verdade ele tava passando por uma coisa e ele queria saber como proceder, né? Exatamente. E aí todo mundo não tava entendendo, tipo assim, entendeu de outra forma. E nesse dia específico, o grupo tava meio parado, né? E aí as meninas perguntaram, e aí meninos, né? Porque tinha dois rapazes só que sempre conversavam. E aí elas perguntaram, e aí meninos, vocês têm alguma coisa pra falar, tudo? Lembrando que o grupo era liberado só pra gente conversar sobre o tema do curso, né? Tudo relacionado ao curso, contar as nossas histórias, né? Ou testemunhos, mas tudo direcionado ao curso. O Nelson, a Ângela, o pessoal do Escolhi Esperar, a equipe toda tava no grupo para supervisionar isso. Não tinha nada fora do assunto. E aí essa menina perguntou e foi onde ele apareceu, né? Lançou a pergunta dele. E aí o pessoal começou a entender e eu li, eu falei, nossa, mas não vou responder não. Deixa quieto, vou ficar quieta dessa vez, não vou falar nada. E fui trabalhar tal, e voltei pra casa, tudo. E vendo o pessoal ali interagir, todo mundo direcionando ele pro mesmo lado. Eu falei, não tá legal isso, não é? Tipo, não é o que eu falaria, né? Eu acho que eu já passei por isso, ou por algo parecido, e eu faria diferente, mas eu não queria falar com ele. Aí teve um momento que o Espírito Santo me incomodou muito para eu contar a minha história. E aí, em meio à conversa, eu tinha falado que podia mandar mensagem no privado, né? Tipo, e eu falei, bom, como eu já contei umas 2 ou 3 vezes a minha história no grupo, a maioria que tava ali conversando, interagindo, já tinha visto, né? Já tinha até comentado. Falei, pra eu ficar contando de novo, já que ele falou que pode chamar no privado, eu vou contar pra ele no privado. Se não for o que ele tá esperando, beleza, mas pelo menos eu tiro esse peso, né, que tá dentro de mim do que tá acontecendo. E aí eu abri lá o chat, né, e mandei o áudio. Quase 12 minutos, eu acho. Quase 12 minutos. Contando toda a minha história mesmo, assim, tipo, sem interesse algum. Foi... só mandei a minha história, tudo. Mas eu não tinha aberto foto, nada. Eu só abri o chat e mandei. Eu nem sei se essa foto estava liberada pra todo mundo, eu não lembro. Eu acho que eu liberei depois, quando o pessoal
começou a fazer pergunta e perguntar quantos anos eu tinha. E pediu pra aí- liberar a foto, porque a minha também não tava, eu Exatamente. acabei liberando. Acho que foi isso. Mas eu não tinha aberto foto, nada. Eu só abri o chat e mandei o áudio. E aí você agradeceu, né? Falou que eu ouvi e tal. E foi isso, tipo, eu falei, bom, aliviou, né? Com certeza. E nesse grupo, essa foi a primeira vez que eu interagi com o grupo, desde quando tinha entrado, desde quando tinha começado o curso. Porque o grupo era, em maioria, mulher e raramente algum homem interagia lá. E se interagia não era tanto quanto as mulheres. E uma das etapas do curso falava sobre relacionamento, comunicação. E eu percebi o quanto que eu precisava melhorar nisso. Então essa minha interação no grupo já foi para eu conseguir me comunicar melhor com as pessoas. Até então eu não falava muito com as pessoas assim, sem ser da família. Eu tinha uma dificuldade muito grande em conversar. Foi esse momento que eu encontrei para estar fazendo isso, para estar interagindo, aprender isso. E eu gostei muito da atenção que ela deu para minha pergunta, dela ter ouvido mesmo e ter gastado um tempo para responder. Isso foi bem legal, uma das coisas que deu uma boa impressão no começo. A gente já acabou respondendo, mas eu vou falar. Tem uma pergunta que foi quem chamou primeiro, tecnicamente fui eu, né? Porque a gente conversou no grupo, mas assim, alguém falava alguma coisa, ele tentava explicar a pergunta, né? Eu lembro que você tentava explicar a pergunta e as pessoas não estavam conseguindo entender, aí teve uma coisa ou outra que eu tentei falar pelo grupo. Teve algumas coisas que eu comentei pelo grupo, mas não foi nada tipo, tô conversando exatamente com você, só tipo assim, só tô respondendo a sua pergunta, né? E aí quando eu vi mesmo naquela conversa toda que ninguém tava conseguindo entender, aí foi onde eu fui pro privado, então eu chamei primeiro. Tá certo, você me chamou primeiro. Aí eu peguei Quais são as o áudio. próximas perguntas? Quando nós nos vimos pela primeira vez? Bom, a gente se viu pela primeira vez foi na conferência Play. Foi 5 meses depois que a gente já tinha se conhecido. Eu nunca tinha viajado de ônibus para fora da cidade, nem sozinho, nem... Eu tinha viajado de carro para outro estado, mas não sozinho de ônibus para outro lugar. E encarei isso, vamos conhecer ela, vamos conhecer a família dela, me tornar conhecido como amigo ainda. Assim, tipo, na verdade, a gente se conheceu mesmo no comecinho de novembro, né? O curso começou em outubro, a gente se conheceu no comecinho de novembro, acho que lá pro dia 10, mais ou menos. E no dia 22 de dezembro de 2018, você me pediu em namoro. Mas eu queria que o namoro fosse oficializar mesmo quando eu tivesse falado com os pais dela. E os pais dela não vissem nenhum problema no nosso namoro. Sim. Desde sempre eu quis fazer assim. E foi muito engraçado, porque a gente conversa, a primeira semana de conversa parecia que a gente se conhecia a vida toda. Não era tipo... foi muito rápido. Realmente, tipo assim, se a gente for olhar a data, foi muito rápido, né? Foi quase 2 meses depois. Um pouco menos de 2 meses que a gente começou a namorar, né? Tipo, você me pediu namoro. Mas eu lembro que você me pediu namoro, eu falei pra esperar, né? Perguntei se você tinha orado, pedido pra Deus, Sim, né? pra ter certeza. E começou a chover. Nossa, que bênção. A chuva de frente ainda, pra eu poder atingir a janela. Pra falar como que foi a primeira vez que a gente se viu, foi na rodoviária. Eu conversando com ela pelo WhatsApp pra ver se eu tinha chegado na rodoviária, que eu não sabia qual que era. E aí tá lá eu na rodoviária sem saber nem como que ia pegar a mala, se era o motorista que ia tirar, se eu tinha que pegar.
E eu descendo e eu olhava assim na janela e, nossa, será que ela já tá ali? Aí eu desci do ônibus assustado, assim, olhei em volta. Aí eu tava com o papelzinho da mala, entreguei pro motorista, ele pegou minha mala. Quando eu comecei a caminhar com a mala, que eu olhei pra frente assim, a Jessie veio na minha direção. E eu lembro até hoje essa cena, ela ficou gravada na minha mente. Eu lembro do sorriso dela, eu lembro da camisa que ela tava usando, que inclusive é a minha favorita até hoje. É uma que tem uns desenhos de umas bicicletas e uns negocinhos assim. E ela veio na minha direção, estendeu os braços e me deu um abraço. E, nossa, aquele abraço é inesquecível. Aquele momento, eu tava muito nervoso, não sabia o que falava. Finalmente tava perto, né? Tanto tempo conversando e nunca tinha se visto. É porque a gente demorou de fato. até pra. A gente demorou. Quando você me pediu namoro, a gente já tava conversando por telefone, mas a gente demorou quase um mês pra poder fazer a primeira ligação, né? Sim. Eu acho. A Jessie sempre mandou muito áudio e nunca teve dificuldade com isso. Eu fui mandar o meu primeiro áudio vários dias depois que a gente já tinha se conhecido. Acho que porque foi eu uns não... 15 ou 20 dias, porque no dia que você mandou o áudio, depois você me ligou. Lembra que eu não tava bem? E Sim. você me ligou. Foi um tempo de aprendizado mesmo para mim, para eu aprender a se comunicar mesmo. Isso me motivou a fazer isso, né? Pô, conhecer alguém incrível, preciso interagir, né? Preciso conquistar a pessoa. E me amadureceu muito como pessoa esse tempo.